Doutor, é o seguinte, primeira pergunta que eu tenho para fazer, eu acho que é muito sério para a gente chegar aqui e falar, tem várias perguntas. Rodrigo Almeida, oi, boa noite, estou prestes a pegar minha cidadania aqui nos Estados Unidos. O que é isso, o Public Charge, o que isso significa para minha cidadania brasileira futura? Ah, não, 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 desculpa. Não vamos misturar. A pergunta é o seguinte: estou prestes a pegar minha cidadania aqui nos Estados Unidos. O que isso significa para minha cidadania brasileira futuramente? Bom, isso não é, na verdade, não tem a ver com a imigração dos Estados Unidos. A pergunta dele tem a ver com as leis do Brasil. Nesse caso, existe eu não posso te dar os detalhes com muita precisão, mas existe um caso precedente que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil, onde se você se naturaliza nos Estados Unidos, qualquer país do mundo, voluntariamente, tá? Não é você já nascer com dupla cidadania ou naturalizar porque seus pais se naturalizaram e você tinha menos de 18 anos. É você Uhum. tomar o juramento para se naturalizar. Você pode estar reivindicando, você pode estar é, abrindo mão da cidadania brasileira, tá, para alguns efeitos. Entendi, Então, isso tá nas leis do Brasil, na Constituição. entendi. Tem um artigo específico para isso. Foi um caso antigo de uma brasileira que veio para aqui, ela se casou com um cidadão Opa, live. americano, obteve o green card, se naturalizou. Depois que ela virou americana, ela matou esse cidadão americano Aham. e aí ela foi para o Brasil fugir, para não ser preso. O FBI então brigou na justiça brasileira para devolver ela para os Estados Unidos para cumprir pena aqui. E ela arguiu que Entendi. não podia ser deportada, ser extraditada, porque era cidadã brasileira. A lei do Brasil proíbe extraditar os cidadãos brasileiros para outros países, mesmo que tenham cometido um crime brabo como esse aí. E ela arguiu isso daí, e a justiça americana conseguiu provar na corte brasileira que ela se naturalizou voluntariamente nos Estados Unidos, então ela perde o direito de dizer que é cidadã brasileira e não pode ser Uhum. repatriada ou extraditada. Então, o que ele está perguntando é isso. Ele pode perder a estadia brasileira? Pode. Não deve, na prática não acontece. Ele vai acabar indo para o Brasil com um passaporte americano, com brasileiro. Quando voltar para aqui, ele vai usar o americano e vai ficar por isso mesmo. Mas não cometa Entendi. crime aqui e depois para o Brasil dizer que você é brasileiro não pode ser extraditado. Isso não vai funcionar. Como é que é, né? Não pode Aí fazer fica isso, né? fácil, né? Aí fica fácil. Senão você Doutor, vem aqui, comete o crime, vai lá e depois pode ser extraditado. Não pois dá, é, né? aí fica fácil, né? Doutor, Adriana Cooper, dentro das novas regras da imigração, consta que o imigrante não pode ter recebido benefícios do governo. Mas e no caso de um imigrante casar com um americano que recebe os benefícios do governo? Isso pode atrapalhar no pedido do green card? Não, não deve atrapalhar, porque a regra do public charge não se aplica aos parentes do estrangeiro que está pedindo o benefício. O filho, esposo, os pais, só se aplica à pessoa. Então, o benefício tem que ser no seu nome, você que é imigrante, tem que ser no seu nome para você sofrer as consequências do public charge. Entendi. Olha lá, mais uma pergunta então aqui, o Carlos Ubermensk. Quais os poderes que a imigração possui dentro das 100 milhas da fronteira? Bom, na verdade, o que acontece é que existe alguns direitos que você tem de não ter o seu carro, a sua mala do seu carro, a sua bagagem não ser vistoriada, a não ser que tenha você sendo suspeito de cometer um crime ou se tiver um mandato judicial, uma ordem judicial para isso. No caso de você estar passando até 100 milhas da fronteira, você está abrindo mão desse direito. Então, o fato de você Entende? estar ali, você está abrindo mão do direito de ser investigado em relação a ter algum contrabando ou você está indocumentado, alguma coisa desse tipo. Por isso que não tem muitos imigrantes indocumentados em San Diego como tem em Los Angeles, porque San Diego está dentro dessas 100 milhas. Dessas Eles 100 milhas. preferem ir para Los Angeles. Assim como New Hampshire também, né? New Hampshire é a mesma situação. Ali tá dentro também das 100 milhas da fronteira do Canadá, né? Do Canadá, exatamente. Entendi. Doutor, olha só. Não comparecer à audiência para responder ao pedido de deportação é crime? Não, não é crime, você apenas não, você abriu mão do seu direito de defesa.
Quando a imigração está tentando deportar você, eles têm que entrar na corte de imigração com o chamado NTA, Notice to Appear. Ali tem Uhum. os cargos. Se a pessoa é brasileira, não é cidadão-americano, não tem um visto para estar aqui, está aqui em violação da lei. Então, eles pedem a deportação. Ele não é um crime, não está pedindo para ir para a cadeia, está pedindo apenas para ser deportado, que é uma violação civil. Mas aí você tem, então, o direito de apresentar uma defesa. Não, isso aí é mentira. Eu tenho um documento para estar aqui. Ou então, eu não tenho um Uhum. documento, mas eu estou me legalizando dessa forma. Eu posso aplicar para esse remédio jurídico para não ser deportado. Se você não comparece, você está abrindo mão desse direito e o juiz deve imediatamente dar uma ordem de deportação que eles chamam de in absentia. Do latim, isso quer dizer na sua ausência. Entendi. Agora, doutor, só para a gente deixar claro mais uma vez, muita gente pergunta, e tem aqueles que falam umas coisas, aí os outros falam outras coisas. Vamos lá. É crime cruzar a fronteira dos Estados Unidos? É crime tipo, sou um criminoso por estar cruzando a fronteira? A outra dúvida, vim para cá com meu visto de turismo, fiquei, estou de overstaying, sou um criminoso? Matei Não. uma pessoa e estou fora de status. Explica esses três casos pra gente, para tirar essa dúvida de uma vez por todas, porque eu canso de dizer essa história. Mas, por favor, doutor, o senhor é advogado, explique para as pessoas. Entrar pela fronteira sem documento não é um ato criminoso, uma violação civil, mas se você entrar depois de haver sido deportado, aí você já está cometendo um crime. Inclusive, se você for deportado por um crime grave, que chama de aggravated felony, e você retornar aos Estados Unidos depois de ter sido deportado, você pode pegar até 20 anos. Então, existem algumas situações onde você pode estar cometendo um crime ao entrar pela fronteira, mas normalmente Uhum. não é. O overstay, ou seja, passou o tempo do seu I-94 e você permaneceu nos Estados Unidos, ou você cometeu atos que não estão, que estão contra o seu status, por exemplo, você tem um F1, não tem prazo de validade, mas você para de ir para a escola. Você está ali igual ao overstay, você está fora de status, você não está Uhum. mantendo mais o seu status. Isso não é crime, mas é passivo de deportação. Não de prisão, Entendi. deportação. Então, por favor, se alguém te falar assim, essas pessoas não são criminosas, elas não são criminosas. Né, Não, doutor? não. Essa que é a Criminoso. história. Se você fosse criminoso, a imigração não iria pedir a sua deportação, iria pedir a sua prisão. Porque crime você paga com multa e prisão. Cessa a sua liberdade. E a imigração não vai prender ninguém. Claro, eles podem prender você e colocar na prisão da imigração, mas não é como punição, para você não fugir. Depois que você é condenado na corte de imigração, você pega o voo para o seu país e não Então. a cadeia. E daí pega aquele voo de graça lá para Belo Horizonte. Olha lá. Bruna Benedetti. Paulo, aquela carteira com estrelas é para pessoas que irão viajar para fora dos Estados Unidos e vamos poder continuar a usar a nossa DO ou teremos que mostrar o nosso passaporte? Teria algum problema? O que ela está Não perguntando, a entendi. carteira com a estrela, é o Real ID, É que o a gente Real falou ID. até há umas 2, 3 semanas atrás nesse Aham. programa aqui. Então, a Real ID foi uma forma que o Trump achou de ir contra os estados que dão carteira de motorista para os imigrantes indocumentados. Então, o Real ID tem aquela estrelinha lá. Então, é o único documento que você pode usar como carteira de motorista que serve para você embarcar em um voo doméstico. O que ela falou não é a pergunta que ela fez. Eu acho que ela não quis dizer isso. Ela não quis dizer para fora do país. Porque para fora do país é passaporte. Carteira de motorista não vale para viajar para outro Uhum. país, a não ser Sim. Canadá e México em algumas situações. Geralmente, o passaporte que você usa para voo internacional e carteira de motorista você usa para voo doméstico. Então, a Uhum. carteira de motorista, que é a permissão de dirigir, como tem aí o tá, um tal de um privilégio de dirigir, isso não é considerado Real ID compliant, e sendo assim, não vai ser aceito pelo TSA quando você quiser embarcar um voo doméstico.
Mas essa semana até a gente mostrou que os aeroportos aqui dos Estados Unidos estão tentando fazer uma movimentação junto com as cidades e os governos, pedindo justamente para que a Casa Branca reveja essa situação e adie o Real ID, porque vai ser o caos, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu tenho pergunta aqui do Lucas Rabelo, doutor. O Estado pode me ajudar na corte de deportação com um advogado público, por exemplo? Não. Você tem direito a ter um advogado representando você na Corte de Imigração, mas não às custas do governo. Advogado às custas do governo, do Estado, você tem como a sexta emenda da Constituição, que dá o direito de ter um advogado em casos criminais. Entendi. Então, quer dizer, de qualquer forma, o que eu acho que ele deve estar perguntando é o seguinte: você pode usar o advogado gratuito, que são associações e ONGs que oferecem esse tipo de serviço, mas aí não deixa de ser um advogado particular também, né, doutor? Essa aqui é a história. Isso, não é pago pelo governo. Uhum. O Vinícius, boa noite, Paulo. Assim que cheguei nos Estados Unidos, precisei ir ao hospital. Eu mesmo estou pagando minha conta. Isso pode ser um ponto positivo futuramente? Lembrando que eu não estou fora de status. Não é um ponto positivo, porque isso não vai ter um ponto negativo que você possa ter que explicar isso daí. Isso não vai fazer diferença nenhuma. A questão é que se você não pagar o hospital vai cobrar, vai mandar aquelas cartas de cobrança e tal, e eventualmente quando você tirar o seguro social vai entrar no seu crédito, mas não teria nenhuma implicação maior do que isso. Então, não é um ponto positivo, você está fazendo certo, mas não é uma coisa que vá causar algum efeito no seu processo de imigração no futuro. Olha só, eu acho essa pergunta do Lopes, do Ed Lopes, o seguinte, muito boa. Eu apliquei para o asilo, fui na entrevista na imigração e fui aprovado pelo agente de imigração. E agora chegou uma carta da corte. Qual seria o próximo passo? Bom, aí deve ter alguma coisa que não está. Eu teria que ver essa documentação para analisar, porque normalmente, se você é aprovado no asilo, você já vai ganhar vai poder aplicar para o seu ajuste de status para ter o seu green card. Normalmente, quando a corte faz, o agente da imigração que fez a entrevista do asilo tem esse tipo de situação aí que ele está falando, que esse ouvinte está falando, ele vai mandar para a corte para você aplicar frente a um juiz de imigração. Entendi. Ele pode ter feito uma determinação favorável, mas não aprovou o asilo. Quer dizer, ainda tem que esperar chegar a documentação de aprovação, é isso? Isso. Se ele for aprovado e tiver um approval notice no formulário 589 e 589, ele vai poder usar esse formulário para fazer ajuste de status por 1 ano. Mas se ele não foi aprovado no asilo, o agente de imigração tem a obrigação de submeter o caso à Corte de Imigração para que ele possa reapresentar as suas evidências, o seu caso, frente a um juiz de imigração. Ok, vamos para mais uma aqui, ó. Bruno Moreira. Paulo, meu amigo pediu para perguntar, parece o quadro lá do Altas Horas, né? Olha, o meu amigo, né? Então, meu amigo pediu para perguntar se ele tem Work Permit e Social Security. Quer dizer que ele pode viajar para fora dos Estados Unidos? Eu acho legal a gente esclarecer isso daí, né, doutor? Veja bem, o Work Permit não é um documento para você viajar, é para você trabalhar. Social Security é para você recolher imposto sobre o trabalho, o ganho que você está tendo pelo trabalho. Agora, às vezes, o documento de trabalho é o chamado Combo Card. Então, você tem que ver no Combo Card se é o Combo Card ou se é somente o EAD, Employment Authorization Document. Esse aí só dá autorização para trabalhar. Para ele ser o chamado Combo Card, ele tem que ter embaixo, na parte Bem na parte aqui embaixo, no cantinho, assim, ó, no finalzinho. Ele vai dizendo que é autorizado para a reentrada no país. Aí, ele está valendo também como Advance Parole, que é o Travel Document. Que daí, quando você for viajar, você vai apresentar isso daí, eles vão pegar um papelzinho, vão grampear, é engraçado, né? Porque eles grampeiam isso no seu passaporte, mostrando a tua saída, aí quando você voltar, tranquilinho, você vai para a salinha para explicar tudo isso, aí demora 10 minutos. Tem que ver se o processo está válido ainda, você falou certinho. Não é? Uhum. Eu sei porque eu escuto tanta história, os meus amigos me ligam, fui pra salinha. E a salinha não é um bicho de 7 cabeças não, gente. A salinha é muito tranquila, você vai lá passar 10 minutos.
Nessa lista eles têm recursos que não tem no guichê lá que você está sendo atendido Uhum. primeiramente, né? Só que eles fazem uma pressão psicológica ali absurda, né? É, Muito. enfim. Doutor, Ainda vamos lá, mais tem nos mais uma. tempos atuais. É, então, ainda mais em tempos de Trump. Vamos lá. Alan Góes, teve alteração no valor da comprovação para o sponsor? Qual seria uma renda anual boa para essa situação? Aí depende de que tipo de visto, né, doutor? E também depende do tamanho da família, o número de dependentes que a família tem e que estão sendo beneficiários do processo. Então, eu vou dar uma dica para você descobrir o Uhum. valor. Você vai no Google lá e põe lá I, tracinho, sinal de menos, né? 864P, P de O que Paulo. que é, Pronto. Com o isso que que é daí que vai isso? aparecer a tabela de salários, de renda anual requerida para o número de pessoas em cada família. E você vai para aquela que é a genérica. Tem uma que é para o Alasca, uma para o Havaí e uma que é para membro do serviço militar. Você vai na que é genérica, que tem 125% da média nacional. Você tem que olhar essa Muito tabela lá. legal. Olha só, isso é muito I864P. legal porque a gente sempre recebe esse tipo de pergunta. Olha só, o Júnior Oliveira, eu fui roubado por um americano, ele estava armado. Tirei a arma dele e chamei a polícia, fiz o boletim. Só que não teve corte. Posso aplicar por visto U? Tem que ver o boletim, como é que foi colocado. Se ele fez um robbery, se foi acusado de robbery e o crime está continuando, a investigação está continuando contra essa pessoa, se a polícia realmente confirmar que você foi vítima de um assalto à mão armada, isso aí pode dar uma elegibilidade para o Visa U, com certeza. O Visa U não está uma coisa muito boa, não, porque o limite é muito baixo de visas por ano, e eles estão levando aproximadamente 54 meses para dar uma resposta, Nossa, mais de 4 anos. E que se você depois isso? for aprovado, você então vai ter um visto não imigrante, né, de 4 anos, um status não imigrante de 4 anos, e no terceiro ano desses 4 anos você pode aplicar para converter para Green Card. Mas você tem que esperar ser a. E uma coisa interessante em relação ao visto U é Uhum. que não dá permissão de trabalho enquanto está esperando o processo ser aprovado. Mas Ah, teve olha um só. caso, Bom isso, hein? Bom saber não isso. dá permissão de trabalho, mas teve um caso que estava Uhum. levando muito tempo, a pessoa entrou na corte federal, o juiz federal ordenou que a imigração desse. O tempo que ele tinha esperado até aquele momento foi 37 meses. Então, Nossa. isso surgiu um precedente de que se você esperar 37 meses, ou seja, 3 anos e um mês, você pode também ser elegível para receber permissão de trabalho durante o tempo que está esperando a aprovação do seu Visa U. Gente, é assim, as pessoas acham que. Eu acho, tipo, é uma situação, realmente, ele foi roubado, tem que. Eu vou dar uma dica, Júnior. Entre em contato com o doutor Marcelo depois, ele pode analisar o seu caso, ver exatamente o que está acontecendo. O telefone está aí, vai aparecer na sua tela o telefone do doutor Marcelo e também o site para você entrar em contato e conversar com ele. Porque assim, os casos eles são muito específicos, né, doutor? Aqui a gente está falando genericamente para poder ajudar a maioria, uma grande parte da nossa comunidade que é muito É, carente de informação. Mas você pode entrar lá, gondimlaw.com ou ligar para o 714-733-1277. Hablamos espanhol, we speak English e falamos português também. Então é sensacional, é o seu principalmente advogado de português. imigração. Principalmente português. Doutor, tem mais pergunta? Não para. A gente até está estourando nosso tempo aqui, porque a gente tem muita gente fazendo pergunta. Vamos lá. Boa noite, Paulo. A Roberta Clécio Sanfer, ela pergunta o seguinte. Doutor, saberia informar mais ou menos o prazo que está sendo dado para aplicação de green card de mãe para filho e de irmão para irmão? É na faixa de 15 anos mesmo essa espera? Você pode checar o boletim de vistos do Departamento de Estado, que sai todos os meses. Se você quer checar, é grátis, você pode checar todos os meses. No meu website, tem na parte de links, tem um link lá para o Visa Bulletin, e você vai ver a preferência, né? O filho, no caso, a mãe aplicando para o filho, a mãe cidadã americana, a preferência é a preferência F1, se o filho for solteiro. Se for o filho casado, aí seria F3. E aplicando para o filho como residente, seria a preferência F2B. Então, você teria que ver a preferência, a data que está lá. Só que essa data que você vai ver vai estar mostrando talvez 8, 10 anos para a parte da mãe residente aplicando para o filho
e talvez 12, 13 anos para o de irmão, que é a preferência F4. Só que, na prática, não vai ser 12, 13 anos, vai ser bem mais do que isso, porque já fica vários meses sem mudar essa fila. Porque essa fila é feita de acordo com a preferência. Então, a preferência F1, o que não for usado de um ano para o outro, fica para F2. O que não usado F2 vai vai para F3, acumulando, é vai isso? rolando. E o que não usado Entendi. F4, que é o de irmão para irmão, volta para o F1. Só que está faltando para todas as preferências. E a F4, coitado, é a última. Nossa. Ainda bem que não é do México ou das Filipinas, porque está nos anos 90 a fila. Está em 97, Nossa. 98. Mas pelo Que menos do isso. Brasil deve estar aí uns 12, 13 anos. Eu poderia checar que agora vai Que tomar muito isso, tempo, cara. mas a pessoa pode Não, checar tranquilo. online. Está disponível Mas para já todo mundo olhar. desisti. Já desisti. Pensa num outro visto para você que eu acho que é muito mais negócio às vezes, né? Enfim. Exatamente. Tem outras Olha só, formas. essa pergunta do Marco Silva é muito importante e interessante. Boa noite. Eu vim, doutor, para a América pelo Caicai, que já acabou, tá, gente? Não existe mais isso. Tá difícil essa história de Caicai. Eu fui na imigração e agora tá marcado para eu ir de novo em junho. O que eu devo fazer? É bom eu arrumar um advogado ou eu posso ir lá sem advogado mesmo? E eu devo ir a partir daqui? Não, a partir de agora, o que eu devo fazer para poder tirar a minha residência permanente? Eu dei Essa um pulo aí, pergunta né? aí tem muita água para rolar debaixo da ponte, mas vamos ver. Vamos Até tentar chegar no ajudar o final Marcos. ali, né, doutor? Eu não vou poder dar a conclusão que ele está querendo, vou tentar ajudar o Marcos, né? O máximo que eu puder. Marcos, isso. Se você está tendo que ir para a imigração, eu vou entender que você está indo para supervisão. Você foi liberado, talvez tenha tido uma que você tem que ligar, ou eles vão ligar para você, ou você tem que ir lá uma vez por mês, ou a cada 6 meses, ou a cada período que eles colocarem lá, você tem que aparecer para mostrar, eu estou aqui ainda, eu não fugi. Se você parar de ir, quer dizer que você está fugindo, então eles vão começar a procurar você para deportar. E aí você vai ficar preso e não vai conseguir depois uma fiança. Mas, se você continua indo, eventualmente esse caso vai chegar à Corte de Imigração. E você vai poder aplicar para. Aí a pergunta que você fez: como é que eu faço para conseguir minha residência? Bom, você provavelmente não vai conseguir a residência, isso é para deportar você no final, a não ser que você tenha um dos remédios jurídicos contra a deportação, como, por exemplo, o asilo político, se você qualificar, ou se você tiver sido vítima de um crime, poder aplicar para um visa U, ou se você foi vítima de um crime doméstico de um cidadão americano que era casado com você, aí poderia ser o VAWA. Então, tem alguns tipos de remédio que você pode aplicar na Corte de Imigração, mas se você entrou aqui, não tem parente, não tem nada, e está apenas aí esperando para aplicar para um asilo, você está só ganhando tempo. Eventualmente, você vai acabar sendo deportado. A não ser Entendi. que os Surja eu não uma quero falar de situação. política aqui, mas a não ser que o Trump não seja reeleito, os democratas ganhem o controle do Senado e da Câmara de Deputados, caso no qual teremos uma reforma migratória, e aí quem tiver respondendo caso de asilo na corte para deportação, fatalmente vai ter uma situação de pagar uma É, multa, obter um status todos, temporário e depois poder se legalizar. todos os candidatos, na realidade, estão falando na possibilidade dessa reforma migratória, que a gente vislumbra que seria uma anistia, de repente, né? Já faz muito tempo que não tem uma anistia nesse país. Agora, doutor, surgiu uma história essa semana, né? Eu só queria rapidamente, porque tem 3 perguntas aqui para a gente fazer, de que o Trump, de uma maneira que eu acho que é eleitoreira, iria criar o visto de trabalho temporário para construção e também para agricultura, porque o bicho pegou nessas 2 áreas e os empresários que são os amigos do Trump, né, estão cobrando eles porque não tem mão de obra. Você acredita que essa regra, porque ele pode criar essa regra, pode criar esse visto, você acha que isso sai ou isso é só para ganhar voto para se reeleger? Só para ganhar voto, já existe esse visto, é o H2A e o H2B. H2A para agricultura, H2B para trabalho sazonal, como construção, hotéis, restaurantes, em época de pico. Então, já existe esse visto, o que não tem é um limite muito alto. O Congresso já está trabalhando para autorizar esse visto especial e estão falando no Congresso de criar um visto que, dá até para votar esse projeto aí agora,
que é Se o bipartidário, Mitch que McConnell vai criar deixar. um... Hã? Se o Mitch McConnell deixar, aí dá para votar. Aí esse projeto seria para realmente legalizar pessoas que trabalham em fazendas, na área, a parte de Que agricultura. daí eles Então, iam colocar, inclusive, o esquema do Como é que chama lá? Do negócio do trabalho? Que chama? É o E-Verify. eletrônico E-Verify também para agricultura, né? Que ainda não existe para Isso, e agricultura. eles vão, Daí, fazendo esse vão tipo de legalizar quem coisa. trabalha. Mas vamos torcer. A gente fica na imaginação do que pode acontecer em breve. Tenho mais 3 últimas perguntas aqui, doutor. Senão, daqui a pouco vão tirar a gente do ar aqui daquele jeito. Olha só, vamos lá. Silvio Valverde, sabe me dizer que quem foi preso pela imigração pedindo asilo com todos os tags em dia, tá mais fácil o processo? Eu não sei qual é a ligação, né? Não, os táxis não tem nada a ver com... Os táxis mostram que você tem boa conduta moral, está pagando seus táxis, está fazendo tudo direitinho, mas não é uma coisa que vá passar por cima de uma inelegibilidade para o asilo, porque você não conseguiu mostrar que você era elegível com base naqueles 5 critérios, né? Perseguição por raça, perseguição por causa da sua nacionalidade, por causa da sua opinião política, ou por causa de religião, ou por você ser membro de um grupo específico. Então, esses 5 critérios do asilo tem que ser demonstrado pelo menos um. Se você não Uhum. conseguir demonstrar isso, e que é mais provável do que não, que você vai ser perseguido injustamente no seu país, pelo governo ou com a aquiescência do governo, você não vai ter o seu asilo aprovado, nem que você pague todos os táxis em dobro. A gente até comentou aqui com o doutor Danilo Braque a respeito daquela história dos 10 anos, né? E a gente sabe que isso não existe, enfim. Tem gente É o que ainda cancelete acredita no do mundo. conto. Tem gente que acredita no conto da carochinha ainda. O Josué Carvalho, olá, boa noite. Já fui 12 vezes para os Estados Unidos. Viu, ministro? Ele já veio 12 vezes para os Estados Unidos. E sempre fico 3 meses como turista. Será que quando eu for renovar meu visto, eu terei algum problema para renovação? Obrigado. E aí? Duvido que tenha problema, Também. é normal isso daí. Se essas 12 vezes foram no mesmo ano, e você vê, ficava 3 meses, ia para o Brasil, voltava, aí uma semana lá e voltava de novo, aí pode ter problema. Mas se 12 vezes, mas durante esse passado por vários anos, aí não tem problema nenhum, você vai conseguir seu visto. Inclusive, é uma prova, é uma indicação de que você não tem intenção imigratória. Porque se veio para aqui 12 vezes e não ficou nenhuma dessas vezes mais do que eu tenho dado, é porque você não tem intenção de imigrar. Então, Na realidade, certamente... ele acaba criando um perfil de turista mesmo, né? O cara vem para cá, fica e vai embora. Exatamente. Né? Então Exatamente. tá. Última pergunta para a gente fechar, Ana Cláudia Barbosa. Boa noite. Me casei recentemente com um cidadão americano. Parabéns, Ana Cláudia. Você se casou. Preciso de advogado para aplicar meu green card? Leva muito tempo? Está levando em média 6 meses. Teve um caso agora aqui em Los Angeles que levou 4 meses entre a aplicação e a entrevista. Então, está sendo mais rápido esses processos agora. Deve levar em torno de 6 meses. Eu vou Pode ser dar um uma pouquinho dica mais, para um pouquinho você. menos. Eu vou dar uma dica para você, Ana Cláudia. Faz o seguinte, coloca na tela o telefone do Dr. Marcelo. Você vai entrar em contato com o Dr. Marcelo pelo 714-733-1277 ou pelo site gondinlaw.com e você já vai fazer a sua consulta, você e ele com o doutor, e ele vai explicar tudo para você. Vou só dar uma dica. Sempre procure um advogado de imigração, porque você não sabe o que pode acontecer depois. Mesmo independente da sua situação, tenha um telefone de um advogado com você, aquele advogado de imigração para você chamar de seu. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Outra situação, não tenho vergonha de falar aqui. Vou lá me consultar com o Dr. Marcelo. Doutor Marcelo, o senhor é autorizado, licenciado pelo bar aí da Califórnia? Ele vai contar se ele é ou se ele não é. Independente do advogado que você for procurar, procure saber se esses advogados são licenciados. O que tem de picareta na praça não está escrito e sabe o que vai acontecer? O seu processo vai dar com os burros na água. Estou errado, doutor Marcelo? Não, inclusive tem 2 casos agora que estão lá na Flórida, não vou falar nomes aqui, mas são 2 casos, um em Orlando e em Miami. O Florida Bar já entrou contra aquelas empresas, porque eles têm pessoas dando consultas, fazendo formulário de imigração, se passando como se fossem advogados. Um deles fala que tem um advogado que assina, o outro já se passa por advogado sem ser.
entendeu? E é um trabalho que não tá sendo com a mesma qualidade de um advogado que trabalha aqui, porque quando você é advogado de imigração nos Estados Unidos, está sujeito às regras do bar daquele estado que você trabalha. E se você não tem um bar que está supervisionando o seu trabalho, você está fazendo o que você quer e não tem ninguém para punir você. Então, Gente, é é aquela uma história. prática ilegal você se passar como advogado sem ser. Esses Exatamente. Tem que ter. consultores, O bar, advogados na brasileiros realidade, é o também, OAB brasileiro, né, doutor? O bar é o como OAB fosse a OAB, brasileiro. o bar Né? é o O state bar bar. é o Todo estado OAB tem. americano, na realidade. Isso. Não é o bar de tomar chopp, não. É o bar de realmente você ter a licença que supervisiona os advogados. E tem todo o código de ética profissional, padrão de profissionalismo da categoria profissional. Tudo isso está no bar. Então, você pode trabalhar como advogado de imigração na Flórida, sendo licenciado em Wisconsin, como você falou aí no caso Sim, anterior, sim. ou sendo no Alasca, no Havaí, Porto Rico, não interessa o estado que você está, você pode trabalhar com imigração em outro estado, porque é lei federal. Mas você não Isso aí. pode dizer, eu sou advogado no Brasil, dou consulta sobre leis de imigração dos Estados Unidos. Não pode. A sua licença do Brasil é para falar sobre leis brasileiras, Código Civil, Código Penal, Constituição brasileira, não lei americana de imigração. Doutor Marcelo Gondim, tá os contatos do doutor Marcelo aí na sua tela. Mais uma vez, muito obrigado. Até semana que vem, doutor, na quarta-feira. Quem a gente não respondeu agora, a gente responde na semana que vem. Olha só, é a vista mais bonita que a gente tem da Califórnia. Quando você vai visitar esse escritório aí, pode escrever. Vai melhorar, Doutor viu? Marcelo, Porque eu estou mudando para um andar para cima agora. vixe, aí eu quero botar uma câmera para encerrar o jornal com a vista, todo dia. Doutor, muito obrigado, viu? Uma boa noite para o senhor. Boa noite para vocês também. Tudo de bom. Até Tchau. semana que vem.